Isso aconteceu há muitos anos no Burger King do Rio de Janeiro, quando saí do ensino médio e, ao não passar imediatamente onde queria, dediquei 1 ano a trabalhar e economizar o que pudesse. Trabalhei lá normalmente até que isso aconteceu, até aquela noite. Talvez por causa da tempestade que havia se desencadeado, havia muito poucos clientes desde as 6. Era uma noite tranquila, havia apenas uma senhora que deixou sua filha brincar sozinha na área de jogos. De repente, a moça começou a chorar. Parecia que estava passando por um momento difícil e decidimos não incomodá-la, deixá-la ali até que realmente tivéssemos que dizer que estávamos prestes a fechar e que a menina não podia continuar brincando. A menina voltava cansada e a mãe a mandava de volta para os jogos para continuar brincando, e ela voltava a chorar silenciosamente, pensando que ninguém percebia. Eu me sentia muito desconfortável e preferia não olhar para lá. Preferia me concentrar no que estava fazendo até que um colega se aproximou. Ele também tinha pouco tempo lá. Havia entrado quase ao mesmo tempo que eu e me perguntou o que havia com aquela mulher louca, enquanto apontava para o fundo, para as cadeiras ao lado da área de jogos. Eu me irritei e o repreendi por se referir assim à pobre senhora. Ele não sabia quais problemas ela poderia ter. Não me refiro a ela. Você não viu a que está lá fora? Quando olhei, vi uma senhora espiando pela janela, bem atrás da mulher que chorava. Ela estava encharcada, usava uma saia longa e roupas velhas, e embora eu não conseguisse distinguir completamente seu rosto devido à distância, parecia que seus olhos estavam apertados. Vou me atrever a dizer, como se estivessem costurados com linha. Sua boca se movia como se estivesse dizendo algo, como se estivesse rezando, mas claro, não conseguíamos entender o que estava dizendo. Tentamos não fazer nada. Parecia uma senhora em situação de rua, e não sabíamos se, ao nos aproximarmos, poderia ser perigosa. Depois vimos como ela caminhava, como se estivesse procurando algo entre os jogos do lado de fora, como querendo ter uma melhor perspectiva daquela menina. Por sorte, a mãe naquele momento se levantou e chamou sua filha. Colocaram seus casacos e saíram para ir embora sob a chuva. Entendi que a senhora não estava esperando que a tempestade passasse, simplesmente estava tomando coragem para sair, para enfrentar o que quer que a esperasse lá fora. A verdade é que nem comentamos sobre a estranha mulher que vimos lá fora. Não era a primeira vez que víamos pessoas desequilibradas nas ruas desta cidade. Dias depois, no meio de outra tempestade, algo mais voltou a acontecer. Um carro fez um pedido no drive-thru, depois avançou apenas alguns metros até a janela onde deveria pegá-lo e então parou. Não avançava. Passaram muitos segundos e até tocou a buzina. O homem estava prestes a dar ré até o microfone onde fez o pedido, quando parou de novo e então avançou. Na janela, completamente pálido ao pegar seu pedido, o homem disse que não avançava por causa da senhora no meio da pista. Mas ninguém lá dentro viu nada. As histórias começaram a surgir. Quase todos tiveram algum encontro ao longo dos anos com aquela mulher que rondava os arredores do lugar em noites de tempestade, quando quase não há clientes. Por isso te digo, se quiser sentir algo realmente paranormal, aproxime-se desse lugar numa noite assim. Talvez os funcionários atuais até possam te contar algo, alguma aparição que até aquele momento não haviam notado. Eu pedi a conta na noite em que ouvi uma risada como de criança, e alguém se movendo entre os túneis dos jogos quando não havia ninguém. Mas isso, suponho, fica para outro relato. Obrigado pela atenção. Levei muito tempo para decidir se compartilharia ou não esta história. Sempre que tentava avançar, por uma razão ou outra, ela se perdia, quase como se eu não devesse compartilhá-la. No entanto, não quero que pensem que é algo paranormal. Acho que se tratava de descuido. Não vou dizer meu nome. É uma história muito maior que eu, muito maior que minha família, que ainda vive lá. Esse relato quem sempre me contava era meu bisavô Tata. Ele me contava à noite quando eu era criança. A história começa dizendo que por volta do ano de 1921, chegou às margens da vila uma mulher com suas 2 filhas. Várias pessoas do povoado se aproximaram para ajudar, já que ela estava sozinha, sem bens nem comida.
Não era raro que pessoas chegassem sem nada, querendo recomeçar ali. O vovô dizia: não demorou muito para que as pessoas começassem a falar insensatezes sobre aquela mulher. Ninguém sabia ao certo se ela era uma bruxa antes ou se tornou uma bruxa depois do que aconteceu. Só se sabe que, devido à imprudência, à ignorância das pessoas, a ira daquela mulher se abateu sobre o lugar. Boas ou más, mães que perdem seus filhos e filhas também perdem a sanidade. O amor se transforma em ódio, disso não há dúvidas, e com isso testaram os limites que uma mãe de coração partido pode fazer. Ela era uma boa pessoa. Antes de perder suas filhas, ela me ajudou quando eu voltava tarde do trabalho, dizia o vovô. Isso aconteceu em uma daquelas tardes que ainda está claro, mas se você entra em um banheiro por um segundo, quando sai já está escuro, como se a escuridão da noite devorasse o dia. Lembro bem que estávamos trabalhando no campo perto da casa da senhora Amada, uma mulher muito boa, já idosa, mas com um coração sempre disposto a ajudar quem precisasse. Quando terminamos de colher, pedi permissão à senhora para usar o banheiro e, embora não tenha demorado mais que 2 minutos, como te disse, a noite caiu. A senhora nos convidou para jantar e aceitamos. Eu não tinha um tostão no bolso e poder economizar uma refeição, você não tem ideia de como ajudava. Além disso, era bem sabido que a senhora cozinhava muito bem. Eram cerca de 7h30 quando saí de sua casa, iniciando o caminho para outra vila, onde morava. Percebi que aquela noite era anormalmente silenciosa. Não havia um só ruído no ambiente. Nenhum inseto ou coruja afirmava sua presença nas grandes árvores que adornavam o único caminho que conectava aquele povoado ao meu. De repente comecei a ouvir um leve assobio, quase imperceptível. Não teria ouvido se não fosse pelo silêncio sepulcral daquela noite. Acelerei o passo, e embora o ouvisse perfeitamente atrás de mim, quanto mais avançava, mais claro se tornava aquele som, como se estivesse cada vez mais perto, dizia o vovô. De repente, em um segundo, notou algo no caminho. Uma mulher vestida de preto, uma mulher comum. No entanto, o vovô sentiu um calafrio que percorreu cada parte de seu corpo. Primeiro porque, apesar de não ser tão tarde, nenhuma mulher da região caminhava por aquele caminho ao cair da noite. Apenas os trabalhadores como ele, que não tinham outra escolha. Segundo porque aquela mulher caminhava devagar, muito devagar, como se esperasse que o vovô a alcançasse. Seus passos eram curtos e suaves, quase como se não movesse os pés, mas era óbvio que não estava flutuando. O jeito dançante com que caminhava era o que a fazia parecer tão assustadora na penumbra da noite. Vovô reuniu coragem e acelerou o passo para deixá-la para trás o quanto antes. Ele queria chegar em casa, pois a vovó estava sozinha, mas quanto mais rápido caminhava, mais difícil era alcançá-la. Ele conta que estava prestes a passar perto dela quando ouviu algo, um relincho horrível. Vovô caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos, e ao levantar os olhos, viu que aquilo que antes parecia uma mulher, agora parecia uma besta que se afastava em 4 patas, como se fosse um cavalo galopando. O velho quase desmaiou de susto. Sem pensar direito, correu para o lado para se afastar daquele ser, até que, sem querer, chegou à casa da mulher que havia chegado recentemente à região, aquela que diziam ser uma bruxa. Ele chegou pedindo ajuda e contou o que tinha visto, implorando para que o deixasse entrar por um momento, pois não queria ficar lá fora, onde aquela coisa estava rondando. A mulher permitiu. Abriu a porta lentamente e o deixou entrar. Ao vovô pareceu estranho que aquela mulher nem se abalasse com suas histórias, com aquela coisa que acabara de ver no caminho tão perto dali. A mulher lhe deu um chá, um pedaço de pão, e disse que não temesse, que aquilo não era para ele. Que havia coisas mais terríveis naquele caminho, mas naquela noite ele podia andar tranquilo, pois era um homem honrado e bom, e Deus iria protegê-lo. Vovô então, reunindo coragem mais pela vovó que o esperava sozinha em casa do que por ele, agradeceu àquela mulher e continuou seu caminho, rezando sem parar, mesmo que já não ouvisse nada. Quando finalmente chegou, vovó estava ali esperando, também rezando. Ela o abraçou forte e perguntou por que ele demorou tanto. Ele então olhou para seu velho relógio na mesinha. Passava da 1 da madrugada. Ele não sabia como havia demorado tanto para chegar, pois para ele havia passado apenas 1 hora. Ele decidiu não pensar mais no assunto. Comeu mais uma vez e foi dormir.
Pela manhã, contaria o que viu a vovó. No entanto, muito cedo, um escândalo na rua o acordou. Juliano, um senhor conhecido por ser um bêbado, havia sido encontrado morto fora de sua casa, com a boca completamente aberta, deslocada. Ninguém sabia como ele morreu, só tinham certeza de algo. A noite inteira ouviram o relinchar de um cavalo. Isso foi o suficiente para que as pessoas fizessem loucuras. O relinchar parecia vir daquele caminho solitário por onde ninguém passava, onde só morava aquela mulher que havia chegado à vila. Todos os rumores sobre aquela senhora que haviam se espalhado até então agora ganharam ainda mais força. Era uma bruxa. Havia chegado ao local como uma maldição, e todo o pessoal se dirigiu à sua casa. As atrocidades que fizeram com aquela mulher e suas filhas não têm nome. Não foi um acidente, foram apenas pessoas ignorantes e maldosas que tiraram a vida de gente inocente. A ignorância, filho. A ignorância e o medo podem fazer com que as pessoas cometam atos terríveis, dizia o vovô sempre que se lembrava, sempre entre lágrimas. Essa é a sua última lembrança daquela mulher que havia permitido que ele se refugiasse em sua casa. Houve paz na região, mas apenas temporária. Meses depois, pessoas começaram a desaparecer e nunca mais foram encontradas. Primeiro adultos, depois crianças, muitas crianças. Todos foram vistos uma última vez caminhando pelos caminhos próximos à noite, e após isso nunca mais foram vistos. Vou contar uma história que, para ser honesta, não sei se vão acreditar. Na verdade, eu mesma duvidei quando descobri que ela não estava mentindo. Me chamo Ana, sou brasileira e moro numa pequena cidade do interior de Buenos Aires, Argentina. Há 5 anos, quando estava começando a universidade, aos 18 anos, conheci quem hoje considero minha melhor amiga, que por sorte mora na mesma cidade que eu. Vou chamá-la de Naira, pois não quero expô-la. Ela é amável, simpática, e é por sua personalidade, ou talvez pelo sorriso amável e feliz que sempre tem no rosto que, inicialmente, não acreditei no que estava acontecendo com ela. Num desses dias, quando ainda nos conhecíamos, percebi que ela estava muito cansada. Seus olhos pareciam fazer um esforço enorme para se manterem abertos, e as olheiras eram muito evidentes. Tentei não incomodá-la, então continuei a conversa sem perguntar nada a respeito. Pensei que talvez tivesse tido uma noite ruim e nada mais. Muitas vezes, quando tentávamos marcar algo, ela cancelava dizendo que se sentia muito cansada ou tinha uma dor de cabeça insuportável, então eu apenas dizia que estava tudo bem e que nos veríamos outro dia. No entanto, com o tempo, percebi que ela faltava às aulas várias vezes e quando a visitava, a encontrava na cama, sempre dormindo, permanentemente cansada. Um dia, muito preocupada, insisti para que me contasse o que estava acontecendo. Para ser sincera, a essa altura eu estava com muito medo de que ela estivesse sofrendo de alguma doença, mas nunca esperava a resposta que recebi. Estou bem, só me sinto muito cansada quando sou visitada, ela me disse. Não entendi completamente o que ela queria dizer e ela apenas sorriu, como se tentasse ser convincente. Não entendo, quem te visita? Perguntei, pensando que ela mencionaria o nome de algum familiar. Comecei a rir com a resposta dela. Os fantasmas que vejo. Juro, não acreditei nela, por ser cética e não curtir muito as coisas que envolvem esse meio. Ela continuou dizendo: em casa, às vezes, ouço passos ou sons de coisas se movendo. Cada incidente, não importa o dia ou a hora, mesmo se estou sozinha ou acompanhada, o som de passos pesados é frequente. Mesmo assim, ao ouvir Naira dizer que se sentia cansada quando era visitada por fantasmas, uma certa incredulidade me dominou, especialmente porque ela estava tão calma ao me contar. Somente dei ouvidos quando a vi deitada na cama mais uma vez, quando fiquei conversando com a mãe dela enquanto esperava que acordasse. Não sei se foi porque vinha da mãe dela, que me disse isso totalmente séria, ou talvez porque era uma mulher adulta que não teria motivo para mentir sobre esses assuntos. Minha pobre filha, ela vê e ouve muitas coisas. A mãe me disse quando perguntei sobre o que minha amiga havia me contado. No começo eu também não acreditava, mas ela me contou sobre a tia dela.
De acordo com a mãe dela, a tia de Naira faleceu quando ela era apenas um bebê e não teria como saber como ela era fisicamente. Sua mãe me contou como Naira a descreveu perfeitamente, dizendo que muitas vezes a visitava à noite. Tudo isso quando tinha apenas 8 anos. Com relação a isso, pensei que talvez tivesse ouvido alguém da família falar sobre a mulher e isso ficou em sua mente, ou talvez tivesse visto fotos ou algo assim. Ela também me contou como muitas vezes a encontrava falando sozinha em seu quarto e ela dizia que não podia falar na frente dos outros porque ficariam assustados. Com relação a isso, pensei que ela pudesse ter tido um amigo imaginário. Embora tivesse irmãos, achei que seria algo normal para uma criança da idade dela na época. Continuei tentando encontrar outra explicação antes de acreditar realmente que ela estava em contato com seres de outro plano. Tudo mudou cerca de 1 ano atrás quando sofri a perda do meu avô. Ele tirou a própria vida em sua casa, a poucos metros da minha, em um pequeno campo afastado da cidade. Não queria contar a ninguém, nem mesmo a Naira, porque não me sentia bem falando sobre essa perda tão dolorosa logo após o ocorrido. No entanto, senti um arrepio pelo corpo quando fomos ao campo onde ele vivia. Ao sairmos da caminhonete do meu pai e me dirigir para a entrada, vi Naira parada, quase estática, perto do veículo. Ela olhava para a casa dos meus avós e dava para ver o medo estampado em seu rosto. "Vamos?" perguntei ao me aproximar dela, pois mesmo chamando parecia que ela não me ouvia. "Não", respondeu Naira. Era estranho que ela não parasse de olhar para aquela casa perto da nossa. Não havia nada de errado à primeira vista, mas ela não desviava o olhar. Segurei sua mão, querendo acalmá-la e ver o sorriso de sempre, pois, para ser honesta, estava começando a ficar assustada. No entanto, ao segurar sua mão, percebi o quão gelada ela estava. Você já teve aquela sensação quando está calor e começa a sentir medo, até o ponto em que suas mãos congelam? Foi exatamente o que senti naquela hora com Naira. Ela não me olhava e percebi que suas mãos começaram a tremer até que finalmente ela desviou o olhar da casa dos meus avós e pegou o celular para ligar para a mãe. Fiquei surpresa porque, embora ela nunca tivesse ido ao nosso campo, ela já havia passado muitas noites no meu apartamento. No entanto, eu não ousava pedir que ficasse comigo naquele momento. "Não quero entrar", disse ela. Sua voz estava nervosa e assustada. Já não a reconhecia. "Ana, eu quero ir embora. Estou com medo." Ela começou a chorar e eu não tinha ideia de como acalmá-la. Até meu pai se aproximou para tentar ajudar, mas ela estava muito agitada. Depois de quase 1 hora, a mãe dela veio buscá-la e, a meu pedido, foi ela quem me contou naquela noite o que Naira tinha visto e o que havia acontecido. "Agora ela está dormindo comigo. Não quer ficar sozinha", disse a mãe dela. Ela me contou que Naira viu um homem de cabelos brancos, usando uma camisa branca de botões, que estava ao lado da casa. Minha mente voltou ao momento em que meu pai, minha irmã e eu chegamos à casa do meu avô e o encontramos morto na porta lateral de sua casa. Ele usava uma camisa branca de botões, exatamente como ela descreveu. Sua mãe me disse que, enquanto continuava a chorar, Naira lhe disse que ele parecia zangado e que seu pescoço parecia mais comprido do que o normal. Foi apenas naquele momento que me permiti chorar por tudo o que aconteceu, tanto pela perda do meu avô, quanto pelo que aconteceu com minha melhor amiga. No dia seguinte, quando voltei para a cidade, pedi desculpas por não ter acreditado nela desde o início. Ela realmente nunca foi alguém que buscasse chamar a atenção, mas no começo pensei que talvez fosse por isso. Agora me certifico de ouvi-la sempre que ela diz que está cansada, porque sei que é muito provável que algum ser a tenha visitado durante o dia. Sua mãe e eu não temos certeza do que fazer para ajudá-la a lidar com isso. Ela é muito receptiva, talvez até sensível. Sabemos que nem sempre ela se cansa tanto quando isso acontece, mas temos medo de que piore. Sabemos que ela foi ver curandeiros e até a igreja, mas, embora o padre a tenha abençoado repetidamente sem resultado, vários curandeiros sugeriram que ela poderia começar a desenvolver esse dom, estudar o que está acontecendo e entender melhor esse caminho. Estamos procurando maneiras de ajudá-la, e se isso significa estudar com algum desses indivíduos, eu faria se soubesse que realmente ajudaria. Ultimamente, ela não passa tanto tempo na cama,
Não porque as visitas dos seres diminuíram ou porque ela não se cansa mais, mas porque em seu novo emprego ela não tem as mesmas liberdades que antes. Algo que ainda me surpreende, mesmo depois de conhecê-la tão bem, é que ela não perdeu o sorriso amigável e a felicidade que a caracterizam. Cada vez que vai ao trabalho, embora pareça prestes a fechar os olhos de cansaço e tenha olheiras muito visíveis, ela sempre atende com um sorriso, sempre conversa com todos sempre que tem a chance. Apenas assim, apenas com essa atitude diante da vida, alguém pode suportar um fardo como esse. Muito obrigada por me ouvirem. Olá a quem estiver ouvindo. Estou muito feliz por ter coragem de escrever minha história. Levei tempos para criar coragem, pois poucos acreditaram em mim quando contei. Eu nasci em um vilarejo entre Oaxaca e Veracruz, no México, terra de bruxas e lendas. Desde criança cresci ouvindo sobre elas, mas nunca vi nada. Na verdade, me pareciam fantasias do povo, lendas dos mais velhos, histórias interessantes que nos falavam sobre as crenças que estavam se perdendo. Para mim, as bruxas sempre foram uma fantasia, até que tive um encontro que nunca vou esquecer, do outro lado do mundo. Desde criança tive a sorte de ter bolsas de estudo e fiz o ensino médio em Veracruz, morando com a família da minha madrinha. Depois pude estudar no Centro Universitário de Estudos Cinematográficos, aqui no México. Aproveitei cada segundo dessa oportunidade que a vida me deu, de viver fazendo algo que amo profundamente. Meu trabalho em documentários me levou a um projeto na Espanha, onde fiquei por 2 meses. Quando terminei, aproveitei para viajar pelo país de trem, quase sempre hospedando-me em albergues, para depois atravessar a França e voltar ao México, no voo mais barato que encontrei. Claro que aproveitei cada parada para tirar muitas fotos, para conhecer lugares, as ruas mais inóspitas de cada cidade, de cada vilarejo. Isso sempre foi o que mais gostei. Sentir que estou vendo um lugar secreto, que estou onde não deveria estar. Na Espanha aproveitei ao máximo, e ao entrar na Catalunha, aproveitei como nunca os momentos que tive. Mas algo estranho aconteceu ao passar pela França, por aqueles vilarejos antigos. Não era apenas a barreira do idioma, era algo mais, e talvez se devesse ao fato de que passei por lugares onde era raríssimo haver forasteiros. Caminhando em Toulouse, decidi descer em uma pequena parada de ônibus. Não se via nada ao redor, mas imaginei que deveria haver algum bairro por perto. Segui as pessoas que desceram ali, e por mais amigável que fosse, elas me olharam com desconfiança, tanto que preferi deixá-las se adiantarem para segui-las à distância. Conforme avançava, fui percebendo que para onde quer que eu estivesse indo não era um lugar turístico. Depois de alguns minutos, notei ao longe um conjunto de casas, não deviam ser mais do que 40, em uma clareira rodeada de florestas e montanhas. Tirei algumas fotos e já estava escurecendo, então decidi me aproximar para tirar mais algumas dentro do que supunha ser um pequeno vilarejo. De longe as pessoas pareciam amigáveis e alegres, então pensei que poderiam ser acolhedoras com alguém de fora. Na minha pequena experiência, só tive boas impressões das pessoas da América Latina, que são maravilhosas ao todo. Então, assim que entrei na ruazinha principal, notei que as pessoas me olhavam de forma estranha, havia uma hostilidade no ar, todos ficaram em silêncio. Cumprimentei, mas ninguém respondeu. De verdade senti que estavam procurando qualquer desculpa para reagir de forma agressiva. Quis pensar que era a câmera que os intimidava. Então aguardei e me dirigi à saída. Algo me dizia que eu precisava chegar à estrada o quanto antes. E assim que tomei o caminho, ouvi passos atrás de mim e apressei o passo para chegar a uma pequena curva. Quando virei, me escondi entre as árvores para tentar despistar quem quer que estivesse me seguindo. No entanto, voltei a ouvir os passos se aproximando, desta vez também entre as árvores. Decidi virar para ver quem era. Não havia mais como fugir. Era melhor tentar esclarecer as coisas. Se eu corresse, não conseguiria chegar à estrada a tempo. Do meio das árvores saíram 3 meninas pequenas, de uns 6 a 8 anos. Pareciam ser irmãs porque eram idênticas, loiras e de olhos intensamente azuis. Elas me chamaram, rindo. Primeiro, respirei aliviado, mas depois percebi o perigo em que estava. O que aconteceria se aquelas pessoas que já pareciam hostis me encontrassem ali
no meio da floresta, sozinho com 3 meninas. Assim que me dei conta do que poderia parecer, me apressei para voltar ao caminho, mas não o encontrava. Foi muito estranho porque estava a poucos passos dele, mas parecia que já não estava mais lá. A montanha ao fundo me servia como guia para tentar encontrar a direção pela qual eu havia chegado, então comecei a correr até lá, correndo com todas as minhas forças para me afastar daquelas meninas que começaram a correr atrás de mim, me seguindo de perto. Sentia as mãos delas me tocando entre as árvores, entre as ervas. Já estava praticamente escuro, e isso dava muito medo. Algo me fazia ter pavor daquelas meninas, não só por medo de ser visto com elas, não. Algo no meu corpo, algo no meu instinto de sobrevivência me dizia que eram perigosas. Corri e corri. Não parei de correr até ouvir um caminhão ao longe, um ônibus. Finalmente estava perto da estrada. Meu senso de orientação não tinha falhado. Cresci entre montanhas também, muito diferentes daquelas, mas de qualquer forma era uma pessoa da natureza. Quando finalmente cheguei à estrada, notei um rapaz esperando ali. Então soube que junto a ele poderia estar seguro até que passasse o próximo transporte. Ele não parava de olhar para aquelas árvores de onde eu tinha saído. Primeiro pensei que estava me olhando, achando estranho eu sair dali, mas depois percebi que ele olhava algo mais. Me observando entre as árvores, estavam 3 senhoras. Em vez daquelas meninas que me seguiram, havia 3 mulheres muito velhas, completamente eretas, eram altíssimas. Sorriam e acenavam com a mão enquanto cravavam aqueles olhos azuis em mim. Quando passou um ônibus, o rapaz e eu subimos, sem tirar os olhos delas. Caminhei até o fundo, enquanto ainda estávamos parados. A senhora sentada atrás de mim disse uma palavra em francês que eu não entendi. Demoramos alguns minutos para começar a andar. Bruxas, ouvi uma voz à minha direita. Olhei e vi um senhor que falava espanhol. Foi o que a senhora disse. Bruxas. Sorri. Foi tudo o que consegui fazer. Depois adormeci. Dormi profundamente até chegar a Toulouse. O senhor que falava espanhol me acordou. Acordei um pouco assustado porque sonhei com aquelas mulheres. Sonhei que elas seguiam o ônibus de perto entre as árvores. Sentia que sabiam onde eu estava. Pelo que pude falar dias depois com pessoas que conheci na área, pela primeira vez na viagem, estive em um lugar onde não deveria estar, e tive muita sorte. Nem todos podem contar que tiveram um encontro com mulheres como aquelas, com bruxas. Para mim, sempre será irônico ter crescido em um vilarejo cheio de histórias, de encontros com bruxas, e ter tido que viajar para o outro lado do mundo para vê-las de perto. Eu preferiria nunca tê-las visto, ter vivido abençoado pela minha ignorância, pensando que as bruxas só habitam contos e histórias para assustar crianças. Olá, criatura assustada. Se inscreva, deixe seu like e comentário, e compartilhe esse vídeo. Se você não fizer isso, irei lançar uma maldição na sua vida. Em 1990, quando eu era uma criança de 8 anos, descobri que as histórias de fantasmas que meus primos me contavam, desde que eu tinha consciência, podiam ser algo mais do que uma tentativa de me assustar. Pela primeira vez, acreditei que tudo era possível, por mais que meus pais, completamente céticos, tentassem me ensinar que eu não tinha que ter medo do paranormal, porque simplesmente não existia. No entanto, para minha surpresa, não aconteceu na casa dos meus avós, onde diziam que uma bruxa aparecia na janela de um quarto. Não, ali não tive a menor experiência. Tudo aconteceu longe de casa, do outro lado da cidade, com o Gordura, meu melhor amigo. Ele morava com a mãe, muito jovem. Lembro-me bem, parecia sua irmã. Ela saía da cidade por dias a trabalho e então sua avó ficava com ele. No entanto, naquela noite estavam sua avó e sua bisavó também. Uma senhora de poucas palavras que sempre parecia estar irritada com ele ou comigo, mesmo sem me conhecer. Ela era muito, muito idosa. Parecia que já era velha quando teve sua única filha, a avó de Gordura, que também parecia muito jovem, que teve apenas uma filha e ela teve apenas meu amigo. Era uma família de filhos únicos.
Naquela noite jogamos Atari e colocamos um filme de terror sem que a avó percebesse. Quando ela nos pegou com aqueles monstros na tela, nos repreendeu e nos mandou dormir. Ela ficou no quarto principal, o da mãe de gordura, e a bisavó dormiu em uma salinha sem porta, apenas coberta por uma cortina, que ficava em frente ao quarto onde eu ficaria com ele. Deixaram ela ali porque era próximo do banheiro, e segundo me contou meu amigo, ela costumava se levantar várias vezes durante a noite. A vovó nos pediu para deixar a porta entreaberta caso ouvíssemos que a bisavó precisava de algo. Ela era muito idosa, então fizemos isso e depois fomos dormir. Como sempre, adormecemos conversando, mas de madrugada algo me acordou. A porta entreaberta do quarto se mexia. Com os olhos semicerrados ainda, fingindo estar dormindo, vi que a bisavó entrou, mas era muito alta. Naquele momento pensei que talvez ela fingisse caminhar encurvada quando os outros a estavam vendo. Notei algo mais. Ela tinha a boca aberta, seus dentes e o branco dos seus olhos pareciam brilhar no escuro. Ela caminhou até a cama de gordura, sentou-se ao lado dele e então olhou para mim. Fechei os olhos completamente. Havia algo nela que me aterrorizava, sempre me deu medo. Mas naquela hora no quarto, na verdade, pensei que ela tinha enlouquecido completamente. Senti quando ela se aproximou da minha cama e fiquei apavorado com a ideia de que ela se sentasse comigo também. Por sorte, ela não fez isso e ouvi, sem abrir os olhos, como ela se dirigiu à porta e saiu. Minutos depois, ouvi a voz de gordura me perguntando o que eu tinha, se eu estava com medo. Perguntei a que ele se referia em voz baixa e ele perguntou por que eu o havia tocado. Apenas disse que não tinha sido eu e começamos a conversar sobre algo, não me lembro muito bem. Mas um momento depois, antes de voltarmos a dormir, ouvimos sua avó ao longe se levantar rapidamente e acender a luz. Saímos apressados e nos dirigimos até lá para ver o que estava acontecendo. A porta do quarto dela estava aberta. Gordura perguntou se ela estava bem e ela disse que sim, que sentiu que alguém a havia tocado, mas que não havia ninguém. Então eu disse, finalmente disse, foi a senhora, a bisavó, ela entrou no nosso quarto e também tocou o Gordura. Algo nas expressões da avó mudou. Ela nos levou ao quarto de Gordura e nos fez fechar a porta. Depois, entrou na salinha onde estava a bisavó, sua mãe. Não me lembro como adormeci. Só me lembro que um pouco depois meu pai me acordou. Isso me deixou confuso. Minha mãe estava levando Gordura pela mão para fora, que ainda estava meio adormecido. Meu pai me pegou no colo. Acordamos em casa e a manhã toda não entendi por quê. A que se devia terem ido me buscar de madrugada. Não foi até aquela tarde que meus pais terminaram de dizer à Gordura que sua bisavó havia falecido durante a madrugada, e então tudo fez sentido. No começo quis pensar que, com suas últimas forças, a senhora se despediu de seu bisneto, de sua filha, mas depois ouvi entre conversas que ela havia morrido apenas alguns minutos depois de ter ido dormir, quando ainda estávamos vendo o filme de terror. Tentei me convencer de que tinha sonhado. Fiz isso por um tempo, mas então quem tocou Gordura? O que despertou sua avó? O que foi aquilo que vi? Vou acampar com meu pai todo o verão. Ele faz isso a vida inteira e recentemente comecei a gostar também. Tenho 14 anos e no ano passado, meu pai e eu fizemos nossa viagem anual de acampamento. Encontramos o local online juntos enquanto procurávamos uma nova área para acampar no verão. Não havia fotos da área, mas o mapa era fácil de seguir e a descrição da trilha dizia que era fácil e pouco movimentada. Partimos na manhã de sexta-feira, estacionando na beira da estrada e começando a trilha. Após meio quilômetro ficou claro que a descrição não era muito precisa. Havia partes bem íngremes e grande parte da trilha estava lamacenta ou coberta de vegetação, o que tornava tudo muito difícil. Já estando lá, decidimos continuar e, eventualmente, chegamos ao local de acampamento. Parecia não ser diferente das árvores da trilha em que estivemos andando nas últimas 2 horas. Havia árvores por toda parte e apenas um pedaço de grama alta para montarmos nossas coisas. Nenhuma vista bonita ou algo assim. Armamos nossas tendas e fizemos o almoço. Meu pai gosta de conversar, então passamos o resto do dia conversando. Quando o sol começou a se pôr,
Andamos pelas árvores perto do acampamento e coletamos alguns gravetos secos para fazer uma fogueira. No meio da conversa, fomos interrompidos por uma voz alta atrás de nós. Paramos de falar e nos viramos rapidamente. A floresta ficou subitamente silenciosa novamente e não vimos ninguém. Parecia que o som vinha de não muito longe, talvez 200 ou 300 metros à frente. Nenhum de nós disse nada por 30 segundos. Apenas olhamos para as árvores, tentando ver algum movimento. Então a voz veio novamente, a de um homem gritando. Senti um arrepio. Havia dor no grito, como se ele estivesse em apuros. Olhei para meu pai, que parecia muito preocupado. Ele me virou e me levou de volta ao acampamento, rapidamente começando a fogueira. Os gritos continuaram, e finalmente perguntei ao meu pai se deveríamos ajudar. Eu podia ver que ele estava pensando em todas as opções. Ele me encarou e disse para eu ficar perto da fogueira e esperar. Seu rosto estava sério, e ele disse que iria correr um pouco em direção à voz para ver o que conseguia ver, e que se eu visse alguém, não deixasse se aproximar de mim. Concordei e o observei correr em direção à voz do homem. Depois de 1 minuto, ele já estava fora de vista. Honestamente, eu não sabia o que faria se estivesse no lugar do meu pai. Deixar alguém em necessidade de ajuda me faria se sentir horrível. Mas também estávamos no meio da floresta, então se algo acontecesse, não tinha a quem pedir ajuda. Após 10 minutos, comecei a ficar um pouco preocupado. O sol parecia estar caindo rápido, e ainda não havia sinal do meu pai. Então, de repente, os gritos pararam. Toda a floresta estava novamente silenciosa. Eu me perguntava se meu pai tinha encontrado o homem e estava ajudando-o, ou se algo mais havia acontecido. Após mais 20 minutos, meu pai não estava em lugar nenhum. Com o cair da noite, fiquei cada vez mais nervoso. Levantei-me e caminhei um pouco para longe do acampamento em direção ao lugar onde meu pai havia ido. Ainda não havia sinais dele, então caminhei um pouco mais, e então finalmente ouvi passos à frente. Ainda não conseguia ver nada, mas à medida que os passos ficavam mais próximos e mais próximos, um sentimento estranho, quase perturbador, tomou conta de mim. Então, pouco antes de eu achar que veria quem estava se aproximando, uma voz à minha esquerda chamou meu nome. Era meu pai correndo em minha direção e gritando para eu voltar. Havia preocupação em sua voz, então voltei rapidamente para o acampamento e meu pai me seguiu. Ele rapidamente colocou os itens essenciais em sua mochila. A expressão no rosto do meu pai é algo que ainda lembro vividamente. Era puro medo. Deixamos as tendas e corremos o primeiro quilômetro. Depois caminhamos rapidamente de volta para o carro. No caminho para casa, perguntei o que ele tinha visto lá, quem era o homem e por que ele estava gritando. Meu pai não disse nada. Até hoje ele nunca fala sobre isso, ou diz o que viu. Toda vez que menciono aquele dia, sua expressão muda completamente, então parei de perguntar. Sinto que ele nunca irá falar. Tudo o que consigo pensar agora são os passos que ouvi se aproximando de mim, e o que teria acontecido se meu pai não tivesse chegado a tempo. A história que vou contar começou no ano de 2009, quando, por uma mudança no trabalho, tive que me mudar para uma cidade conhecida por seu alto índice de criminalidade. Na minha cidade de origem, Parari, tive que deixar minha família, minha esposa e minha filha, enquanto tentava a sorte, com a esperança de que quando tudo estivesse bem, eles pudessem me acompanhar e vivermos juntos. Lá, a partir das 8 da noite, as ruas começavam a ficar vazias e os comércios começavam a fechar. Apenas uma ou outra loja permanecia aberta. Rapidamente procurei um lugar para morar que ficasse perto do meu trabalho e, finalmente, encontrei uma pequena pensão no centro, ao lado de um parque e uma igreja. Éramos apenas alguns inquilinos ali, nada mais. Acho que quando cheguei, éramos apenas 3 homens sozinhos em seus respectivos quartos, além do dono que morava no fundo. O lugar tinha 2 andares, eu morava embaixo e eles moravam em cima. Os primeiros dias transcorreram com toda a normalidade, muito tranquilos. Comecei a me dar bem com meus novos companheiros na casa, principalmente porque, ao chegar todas as noites, nos encontrávamos na frente, cansados de trabalhar, e ficávamos conversando um pouco para não nos sentirmos tão sozinhos.
Uma noite eu estava jogando videogame quando uma tempestade muito forte começou. Ao ir dormir, apaguei tudo, e a única coisa que se ouvia fora era a chuva, o que achei até relaxante. A porta do quarto tinha um vidro marmoreado que, ao apagar a luz, deixava ver as gotas de chuva caindo no vidro. Estava começando a adormecer quando algo me fez olhar para a porta. No vidro vi um rosto do lado de fora. Era alguém que estava espiando, tentando ver para dentro. Achei muito estranho que algum dos outros inquilinos fizesse isso, ou tentasse fazer, além de que pela hora e pelo clima era muito improvável que fosse algum deles. Aí percebi, além disso, que a única coisa que vi foi a cabeça, como se não houvesse nada mais. Rezei um Pai Nosso e tentei dormir. Os dias seguintes pareciam voltar ao normal, até que uma noite novamente, enquanto tentava dormir, senti uma mão fria me agarrar com força pelo tornozelo. Não sei o que esperava ver, mas despertei, abri os olhos, olhei e me levantei para ver o que me tinha feito imaginar que fosse uma mão, mas percebi que não era imaginação. No escuro do meu quarto vi uma senhora de roupa cinza, cabelo branco, com um chale também cinza sobre os ombros. Não vi seu rosto, mas tudo nela me fazia pensar que era uma idosa. Pulei da cama procurando o interruptor para acender a luz, mas assim que fiz isso não havia nada. Tudo parecia ter sido um pesadelo. Naquela noite dormi com a luz acesa, rezei por um longo tempo e joguei água benta no quarto. Meus pais são muito católicos e me deram água benta antes de partir, caso fosse necessário, me disseram. Passou um mês inteiro de aparente normalidade. Às vezes ouvia risadas de crianças brincando lá fora, principalmente nas noites de vento, crianças que não estavam lá, que não deveriam estar. Depois meus vizinhos de cima começaram a me fazer a vida impossível. Ficavam andando de um lado para o outro, movendo móveis durante a madrugada. Uma noite parecia até que tinham dado uma festa, pela quantidade de gente que se ouvia. Eu tinha tentado ser amável, mas quando isso aconteceu, já lhes disse algo na próxima vez que os encontrei na frente. Um dia cheguei cedo do trabalho e esperei lá até que eles chegassem. Disse-lhes que dessa vez não tinham me deixado dormir, e a resposta deles foi com uma surpresa. Já estão te assustando também? Não entendi a que se referiam, pedi que me explicassem. Eles, que já tinham tempo alugando o lugar, tinham visto muitas pessoas passarem por ali. Sabiam que os que chegavam ao quarto onde eu morava não ficavam por muito tempo. Alguns ouviam batidas na porta, viam sombras, e os que tinham mais azar começavam a passar perrengues na vida. Eles me contavam tudo isso com detalhes, mas sempre tiveram a sorte de morar no andar de cima. No dia seguinte falei com o dono. Ele me pediu para não dar atenção, disse que eram apenas histórias. Ele já tinha ouvido falar disso há muito tempo, mas pessoalmente nunca tinha visto nada. Mesmo assim, me deu a oportunidade de mudar para um quarto no andar de cima, onde passei dias em calma que me fizeram pensar que talvez tudo pudesse ter sido parte da minha imaginação. Chegou 2010 e pude finalmente trazer minha família. E claro, não ia permitir que elas vivessem naquele lugar onde eu tinha vivido momentos de terror. Procurei um apartamento com um pouco mais de espaço e lá as recebi, embora não ficasse no centro. Fui tão feliz nos meses seguintes que quase esqueci minha experiência, até que algum tempo depois encontrei Ernesto, um dos inquilinos com quem convivi. Ele me disse que pouco depois que fui embora, encontraram o dono do lugar morto em sua casa, em avançado estado de decomposição. Passaram-se dias antes que percebessem que o pobre havia falecido. Dizem que morreu de um infarto, embora isso tenha surpreendido os familiares. O lugar então ficou estranhamente tranquilo. Chegaram pessoas para morar nos apartamentos de baixo, inclusive no meu, mas ninguém mais reclamou. Ninguém mais teve uma experiência paranormal, muito menos uma aparição daquela senhora. Ernesto me disse o que pensavam, que talvez a senhora que eu vi, a que habitava meu quarto, o tivesse levado o dono. Mas bem, eram apenas pensamentos ao vento. Sou Josh, e isso aconteceu no início dos anos 2000, logo após eu me casar. Minha esposa Daniele e eu nos conhecemos na faculdade, e logo após nos formarmos começamos a planejar nosso casamento.
Nos casamos antes de qualquer um de nós estar ganhando dinheiro de verdade, então nossos pais estavam nos ajudando bastante. Não tínhamos dinheiro para uma lua de mel, então planejamos economizar e fazer algo especial dentro dos próximos anos. No entanto, a família da minha esposa possuía uma cabana a apenas algumas horas de onde estávamos morando. Era um lugar bonito e eu já tinha estado lá uma vez. Ficava em um terreno de 5 acres, cercado por terras públicas, então era um lugar bastante isolado. Depois do nosso casamento, Daniele e eu dirigimos até lá no meu velho Toyota Camry. Não era bonito, mas ainda era surpreendentemente confiável. Chegamos no início da noite de sábado, logo após o sol se pôr. Planejávamos ficar por uma semana, então tínhamos bastante tempo para relaxar. Na primeira noite, apenas ficamos em casa e fomos dormir bem cedo. Nada aconteceu nos dias seguintes, mas uma noite, ao anoitecer, eu estava sentado na varanda em uma das 2 cadeiras. Foi quando notei uma coluna de fumaça a cerca de 200 metros à frente. Parecia estar vindo da nossa propriedade, então fiquei preocupado. Decidi verificar, então gritei para minha esposa que voltaria logo e segui em direção à fumaça. Não havia realmente nenhum caminho naquela direção, então comecei a caminhar na estrada. Estava meio que indo na direção certa, então consegui manter uma linha de visão constante com a fumaça. Pensei que era mais provável que alguém tivesse entrado em nossa propriedade por acidente, pensando que era terra pública. Esse tipo de coisa pode acontecer e geralmente não é um grande problema. Ainda assim, os pais da minha esposa pediram que avisássemos aos campistas que era propriedade privada. Quando cheguei ao nível de onde a fumaça estava vindo, tive que entrar na floresta, deixando a estrada para trás. Na floresta perdi de vista a fumaça, mas tentei manter uma linha reta. Eventualmente encontrei o local de onde estava vindo. Havia um tronco fumegante e algum lixo espalhado. Ficou claro que alguém esteve lá recentemente. Andei por ali por alguns minutos, esperando encontrar a pessoa ou pessoas, e disse "Olá" algumas vezes, mas ninguém respondeu. Sem saber o que mais fazer, decidi voltar para a cabana e verificar minha esposa. Eu estava fora há quase 20 minutos e não queria que ela se preocupasse. Chutei um pouco de terra no que restava do fogo, então voltei pelo caminho que vim. Enquanto caminhava de volta, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. A floresta estava quieta e eu não sabia para onde aquela pessoa tinha ido. Quando finalmente cheguei em casa, subi as escadas. Foi quando notei que a porta da frente estava escancarada. Entrei e no meio da sala estava um homem segurando minha esposa por trás. Pelo que pude ver, ele parecia louco. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, então pensei que ele estivesse vivendo na floresta ou algo assim. Os olhos da minha esposa estavam arregalados de medo, mas ela estava relativamente calma, considerando tudo. "Quem é você? O que você quer?" eu perguntei. Ele não respondeu, apenas me encarou. Pude ver que ele estava tremendo, o que só me deixou mais nervoso. "Por favor, apenas a deixe ir", eu disse, dando um passo à frente. "Não queremos problemas. Podemos ajudar você se precisar de algo." Ele olhou para mim, depois de volta para minha esposa. Por um momento, parecia que ele estava considerando minhas palavras, mas isso foi provavelmente uma falsa esperança. Segurei minha respiração, esperando que ele a deixasse ir. Então, sem aviso, minha esposa o acertou com o cotovelo nas costelas. O homem a soltou por um instante, apenas o suficiente para ela se libertar. Corremos para fora da porta e pulamos no carro. Tirei as chaves do bolso e liguei o motor. Aceleramos pela estrada de terra, deixando a cabana e o homem para trás. Já estava quase escuro, e os faróis eram tudo o que tínhamos para nos guiar. Não paramos de dirigir até chegarmos à cidade mais próxima, a cerca de 40 quilômetros de distância. Minha esposa e eu estávamos abalados, mas aliviados por estarmos seguros. Fomos direto para a delegacia e relatamos o que havia acontecido. Embora eu achasse que era uma emergência, eles não saíram até a manhã seguinte. Era uma cidade pequena, então não tinham os recursos para lidar com uma ameaça potencial. Passamos a noite em um pequeno motel, mas claro que não conseguimos dormir. Passamos a maior parte do tempo conversando. Na manhã seguinte, retornamos à cabana com a polícia.
Ao nos aproximarmos, meu estômago revirava. Fumaça subia à distância, e quando chegamos, nossos piores temores se confirmaram. A cabana estava completamente queimada, reduzida a uma pilha de cinzas. O cheiro de madeira queimada pairava pesado no ar. Minha esposa se agarrou ao meu braço chorando. Ficamos ali em silêncio, observando enquanto o que restava da cabana de sua família se desfazia em fumaça. A polícia e os bombeiros fizeram uma investigação no local, mas não havia muito o que fazer. O homem havia desaparecido sem deixar rastros, e qualquer evidência que pudesse ajudar a identificá-lo provavelmente foi destruída no incêndio. Uma coisa que eles puderam nos dizer, no entanto, foi que não encontraram restos humanos entre os escombros, então parecia que o homem havia escapado. Decidimos ficar com os pais da minha esposa por alguns dias, enquanto decidíamos nossos próximos passos. Eles ficaram chocados e tristes com o que havia acontecido, mas, claro, estavam aliviados por estarmos seguros. Então essa foi minha primeira semana como homem casado. Felizmente, nossas vidas só melhoraram desde então. A cabana foi reconstruída alguns anos depois e foi vendida alguns anos depois disso. Eu nunca quis ir para a nova. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.